Bom para Todos de hoje, vamos saber como se defender das manobras preparadas pelas agências de turismo e companhias aéreas quando não cumprem as regras. Atrasos, cancelamentos de voos são passíveis de punições segundo a ANAC. Faça valer seu direito de passageiro. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Ana Paula Sarchek. Ela é diretora do Procon de Santo André. Olá, Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Ana, são muitas regras, leis, acordo neste mercado de passagens aéreas, como todos nós sabemos. Agora está sendo discutida uma lei que garante o reembolso em caso de não cumprimento do acordo com as companhias aéreas. Como vai ser isso? Então, é verdade, nós temos aí vivido um boom de passagens aéreas e briga entre as companhias, e o consumidor não pode ficar refém desse sistema todo. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é a principal lei que se aplica. Antigamente nós tínhamos a Convenção de Varsóvia, que também se aplicava, e agora estão surgindo algumas regras específicas. As companhias aéreas estão muito bem amparadas. Vocês podem ter certeza que elas têm regras ali que para elas já são suficientes. O consumidor é que ainda é refém dessa situação toda. E tem ainda muitas reclamações no Procon em relação às companhias aéreas? Vivemos um período passado, que hoje já diminuiu muito, quando nós tivemos aquele excesso de atraso, que refletiu para todo mundo, onde as companhias tinham atrasos absurdos, muito maiores do que 4 horas, e até as pessoas que ficaram dormindo em aeroportos, que foi a época do caos aéreo. Naquela época nós tivemos um número muito expressivo de reclamações. Com o tempo, essas reclamações foram diminuindo, mas elas ainda continuam e, eventualmente, sempre aparecem reclamações ou contra a companhia aérea ou contra a operadora de turismo responsável pelos pacotes. Ana Paula, surgiu, como todos sabemos, uma nova classe que está viajando mais, mas essas pessoas não costumavam viajar. E eu queria saber, como alertá-las em relação a essas armadilhas que existem, nós sabemos, sim, mas que elas não sabem. Falta muita informação para essas pessoas. E, além disso, as companhias têm aumentado aí o seu poder até de oferta, entre elas, o que é bom para o consumidor. Então, dentro da concorrência, uma oferece um preço, outra reduz para cá, mas todas elas, quando criam essas reduções, elas criam regras muito específicas. Então, às vezes a gente vê anunciado lá, ou na internet, passagem aérea por R$50, passagem aérea por R$10. Quando você vai efetivamente adquirir aquela passagem, é que você fica sabendo quais são as condições, quais são as regras. Então, a informação ainda é muito importante para esse consumidor. Ele é carente dessa informação, infelizmente. Não tem um preparo das companhias. As companhias aéreas atendem muito mal. Elas não têm essa tolerância para dar essa informação adequada. E o que é importante para esse consumidor que está usando esse serviço pela primeira vez? Leia com atenção. Procura informação, mesmo que a empresa não dê, ele vai lá, ele questiona, ele pergunta se tem restrições, ele vê na hora de comprar, ele se informa a questão do cancelamento. Se eu tiver que cancelar, como eu faço? Eu posso, eu não posso? A passagem tem validade, não tem? Eu sou obrigado a voar naquele período? Ele tem que obter essas informações para que ele seja minimamente preservado dessas armadilhas que você falou. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população para Ana Paula. Se eu perco o meu voo, é justo me cobrarem a passagem, o dobro da passagem, eu podendo pegar outro voo? Depende muito de em que condição que foi essa perda, Se o próprio, porque assim, o que acontece com a companhia aérea? A companhia aérea ela tem o overbooking e o no-show. Então, o overbooking é quando ela vende mais do que a capacidade. Então, você pode chegar lá e você não ter o seu lugar disponível. E ela é obrigada a te recolocar num outro voo, num outro assento, dentro do mais próximo que você tem. E você tem o no-show, quando você compra a passagem e você não voa, você não utiliza a passagem. Então, aquela passagem ela tem validade por 1 ano, você não é obrigado a ligar e avisar, olha, eu não vou poder. Simplesmente, se você não aparecer, aquele seu voo seu lugar é disponibilizado para um outro passageiro. Só que dentro desse 1 ano, para você remarcar essa passagem, você tem que remarcar nas mesmas condições que você comprou. Se era uma passagem promocional, você tem que buscar uma condição idêntica à que você adquiriu. A próxima pergunta é do Edson. Se me furtarem no hotel ou no avião algum objeto, o que eu tenho que fazer? Todo mundo tem uma história ou outra para contar de alguma coisa que desapareceu, ou em hotel, ou em companhia aérea ou terrestre de extravio de bagagem.
O que que acontece? A principal orientação que a gente dá para as pessoas. Primeiro, se for um objeto muito valioso, declara. Se ele tiver um objeto do qual ele não declarou, ele vai precisar demonstrar que ele tinha aquele objeto lá e que aquele objeto estava com ele naquele momento em que foi ali furtado. Essa é a parte mais difícil, porque a empresa tem o ônus da prova de dizer que não foi lá, mas quem diz o que você tinha, né, em seu poder naquele momento é o próprio consumidor. Então, se ele tiver uma nota fiscal, ou talvez testemunha, ou ele relatou, ou ele fotografou por alguma circunstância aquilo, se ele conseguir comprovar que ele tinha aquele objeto e que aquele objeto desapareceu no hotel, ele tem direito à indenização, a mesma coisa na companhia aérea. Mas a orientação que nós damos é o seguinte, é valor expressivo, é um objeto que você tem que ter um cuidado mais diferenciado, declare. Vamos ouvir a próxima pergunta. A gente compra pacote de viagem e dizem que está tudo incluso. Aí chega na hora H, não tem. Por que a gente procede como? É muito comum o consumidor, na hora da oferta, ele ficar atraído por aquele pacote e ele vai lá ver o folder, ver o cartaz, né, as fotos. Então, o que ele tem que fazer? Registra tudo aquilo. Porque ele tem que ter a certeza do que o que ele comprou e o que ele está pagando é exatamente o que ele está levando. O que ele contratar, ele tem que ter aquilo efetivamente ao seu dispor. Se o hotel eram 3 estrelas, tem que ser 3 estrelas. Se o hotel tinha lá uma categoria onde descrevia piscina, área de lazer, ele tem que fazer jus àquela categoria de hotel. Mas isso muitas vezes está na oferta. No contrato vai estar um monte de normas e regras que ele não vai lembrar o que tinha ali, se tinha, não tinha. Então, é o material publicitário que vai dar mais informação para ele, mais referência. Por isso que é muito importante que ele guarde todo o material publicitário, ele tenha aquilo em mãos e para que ele compare depois o que ele comprou, aquilo que foi oferecido pela agência e aquilo que de fato ele usufruiu. A próxima pergunta é do Geraldo. Se eu contrato um pacote por uma empresa e do período que eu contrato o pacote até chegar a viagem, se essa empresa falir ou alguma coisa assim, como fica a minha situação? Infelizmente, Geraldo, a gente vai ter que lamentar, mas a única alternativa para ele vai ser chorar e lamentar muito. Nós não temos nenhuma lei que proteja, que garanta uma falência, por exemplo, que venha acontecer no meio da transação. Já aconteceu no passado, né? Empresas que simplesmente fecharam as portas com pacotes ativos, né? E os consumidores ficaram literalmente aí na mão. O que a gente orienta nesses casos é que ele realmente verifique bem a empresa, tome algumas referências, compre de empresas que estão estabelecidas há muito mais tempo. Mas no caso de falência, como a maioria das operadoras não trabalha com seguro, e se trabalhasse também seria um custo adicional para o consumidor, no caso de uma quebra daquela operadora simplesmente fechar as portas, ele vai ter que se submeter à regra geral que é habilitar o crédito dele na lei de falência, que pode demorar uma eternidade. Vai ficar sem a viagem, infelizmente. Vamos ouvir a próxima pergunta. Se a companhia aérea extraviar a bagagem, o que eu faço? Quais são os meus direitos? Tem o direito ao ressarcimento, ela tem que registrar o mais rápido possível na própria companhia aérea dentro do aeroporto ainda, porque ali já pode até receber uma indenização logo naquele instante, se já comprovar o extravio. Eles pedem para aguardar um período, mas geralmente eles até, dependendo da companhia, já auxilia com um percentual para você pelo menos trocar uma roupa, alguma coisa, e registrar também na ANAC esse extravio para que a ANAC tenha essas estatísticas. Às vezes a bagagem demora e é encontrada, né? Mas é fundamental que ela registre e vai fazer jus a uma indenização tanto pelo quilo como por aquilo que extrapolar o quilo que ela se sentir prejudicada. Ana Paula, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor. Olha, não deixem de viajar, jamais, esse é um prazer que não tem como a gente medir de outra forma, mas para uma viagem ser boa e você voltar mais feliz do que você foi, algumas precauções são importantes. Então, muito cuidado na contratação, pesquisa é fundamental, informações, conversem com amigos, verifiquem na internet, evitem aquelas coisas mirabolantes que ninguém faz milagre, não existem esses milagres que estão sendo apresentados, desconfie quando você tiver uma coisa muito barata. E o fundamental é ler com atenção esses detalhamentos do que está, do que não está, e guardar tudo o que você teve em relação àquela viagem. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite.
O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom para Todos. Escolha o seu tema, assista e aproveite. Nós estamos também nas redes sociais, como o Twitter, no @RedeTVT, e o nosso Facebook é o facebook.com/RedeTVT, onde agora você pode assistir ao vivo a nossa programação. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!